Eu estava estudando pela noite e como surgiram amigos novos e pessoas novas, alunos diferentes na escola, decidiram abrir uma segunda classe, na qual eu fui correndo na coordenação e pedi para mudar a minha sala de aula e estudar na sala nova. Tinham outras pessoas e tal, e ali eu tinha visto que tinha um garoto super gatinho que estava estudando lá dentro dessa sala de aula. Eu lembro também um dia em que eu tava chegando da escola com uma amiga minha, ele tava escorado no corredor, na parede no corredor, e eu, cutuquei minha amiga e falei, eu ainda vou ficar com esse garoto. Ele era super legal e super bonitinho, sabe? Mas até então a gente nunca tinha tido nenhum contato, nem algo do tipo, né? Cada um bem no seu quadrado. Um dia teve uma festa de família na escola e foram várias pessoas, juntaram várias turmas e nisso eu vi que um amigo meu estava conversando com ele. Aí eu falei, vou conversar com esse meu amigo. Cheguei em casa, fui mandar mensagem para esse meu amigo perguntando quem era e se ele conhecia aquele garoto que ele estava conversando. Ele disse que sim, que conhecia ele e que ele estava falando com o meu amigo porque ele queria ficar comigo. Aí eu passei o meu telefone pro meu amigo passar pra ele, ele me chamou e nós começamos a conversar. Super começamos a conversar e tal, né? E aí eu tinha uma viagem que eu ia viajar pro Rio Grande do Sul. Eu fiz essa viagem pro Rio Grande do Sul, fiquei lá por uns dias, mas ele continuou conversando comigo, trocando ideia comigo e tal. Meio que a gente tava de lovezinho já. Quando eu cheguei, como eu estudava pela noite, eu marquei de encontrar com ele, né, depois da aula, porque a gente, por mais que estivesse juntos na escola, a gente estava ali cada um nos seus compromissos. Deu 10 horas da noite, eu saí do colégio e fui pra casa dele. Cheguei lá na casa dele, a gente ficou conversando no quintal da casa dele, só de boa, conversando, demos uns beijinhos e eu fui embora. Depois aconteceu outras vezes, de eu sair do curso, de eu ir pra casa dele, da gente dar uns beijinhos e eu ir embora. Até que um dia, nessas idas na casa dele, eu acabei tendo relação com ele, sabe? E foi uma relação super tranquila, foi super carinhoso, ele foi super bem, sabe? Nossa, ele foi assim, fofo comigo, ele foi muito tranquilo, muito calmo comigo, né? Foi super bom, essa é a verdade. E depois desse dia, meio que talvez nasceu um sentimento e a gente decidiu assumir que nós estávamos ficando para as pessoas. Então todo mundo ficou sabendo que a gente estava ficando e a gente continuou ficando. Um dia eu estava dentro do banheiro, estava ali tranquila, quando chegou uma menina, ela entrou no banheiro, virou para mim e falou assim, você sabe que você é corna, né? Na hora eu olhei assim para ela e falei, por quê? Não, porque ele tá ficando com outras garotas, inclusive ele tá dando em cima de uma amiga minha. Então eu sei que vocês ficam e estou te contando. Eu fiquei pé da vida com isso, cheguei nele, fui conversar com ele e ó, ele me tirou de louca. Começou a falar que eu tava louca, que não tinha nada a ver, que isso nem tinha acontecido, que ele não tinha ficado com ninguém, nem queria ficar com ninguém e tal. E eu pensei comigo, nossa, que ódio. E a gente começou a brigar muito a partir daí, sabe? Começamos a brigar, a nossa relação, que nem era a relação, começou a ir de mal a pior. Até que um dia, um amigo dele pediu pra ficar comigo. E eu, óbvio que não, tá maluco? Só que como eu e ele brigava demais, eu e meu namorado brigavam demais, eu terminei com ele. Terminei o relacionamento, falei, é melhor a gente parar por aqui, a gente briga muito, e apesar de eu gostar dele, as brigas estavam me deixando sem paciência, então eu preferi colocar um fim naquela história. O amigo dele, que pediu pra ficar comigo, começou a querer insistir pra conversar comigo, pra chegar perto de mim. E meio, ai, que ódio, não quero saber o que é, entendeu? Mas mesmo assim, fui lá e tratei ele bem. Ele pegou e falou pra mim, eu quero te contar uma coisa. O seu ex-namorado, que no caso era o boyzinho, ele mostrou um vídeo de vocês tendo relação sexual pra mim e pra outros amigos dele. E ele contou detalhes do vídeo, coisas do tipo, ou seja, o menino do vídeo, o meu ex-namorado, filmou a gente sem a minha autorização, sem o meu consentimento, lá na casa dele. Eu fico imaginando ele ter preparado esse cenário, colocado uma câmera escondida pra gravar enquanto a gente tá fazendo as coisas, pra ele ter, porque ele não me contou, ele não me falou e ainda tava mostrando pros amigos dele na escola. Eu fiquei na hora, tão perplexa, assim, tão incomodada e com tanto medo. Eu lembro que eu suava frio, eu fiquei trêmula, assim,
de saber que tinha um vídeo, só que ainda bem que ele não mandou pra ninguém, ele mostrava do celular dele, sabe? E pelos detalhes que contaram, era exatamente o que a gente tinha feito, sabe? Então eu cheguei nele, conversei com ele, fiquei pé da vida com ele, comecei a falar um monte de coisa, como ele tinha coragem, dei chulei a mão na cara dele assim, foi aquela coisa toda, ele me pediu desculpa, ele falou que ele fez errado, que não deveria ter feito, que ele nunca mais ia mostrar pra ninguém. Eu falei, apaga o vídeo agora. Ele disse que apagou, mas sabe-se lá se ele apagou de verdade, né? E aquilo começou a perturbar tanto a minha mente, e se ele usar pra me ameaçar? E se ele quiser me ferrar daqui pra frente? E se ele postar em algum lugar, só pra acabar comigo, né? Porque mostrava muito mais eu do que ele. Então, isso começou a fazer tão mal pra minha mente que eu cheguei nos meus pais, eu mesma, e contei pra eles o que tinha acontecido. Como eu já era, digamos assim, um pouco mais madura, os meus pais já me tratavam com mais maturidade, não tanto como uma criança, meus pais me falaram que, tipo, eles entenderam que não foi culpa minha, graças a Deus, porque os meus pais poderiam me xingar de tudo, falar que a culpa era minha, que o problema era meu, mas eles viram que não era exatamente assim. Jovens têm relação e meus pais sabem disso. Então eles decidiram que a gente iria fazer um boletim de ocorrência contra o garoto, então eu fui na delegacia, junto com os meus pais, e fiz um boletim de ocorrência só pra me resguardar e deixei bem claro pra ele que se um dia aquele vídeo saísse em algum lugar, se ele mostrasse pra alguém, sabe? E detalhe também, além da gente fazer o boletim de ocorrência, os meus pais foram lá na escola, a escola ligou pros pais deles, os pais dele teve que ir lá na escola conversar com os meus pais e teve toda aquela conversa de diretora, de pais, do meu pai, do pai dele. O pai dele pediu desculpa, falou que jamais imaginaria que o filho dele tivesse feito tamanha coisa, que não precisava ter feito o boletim, que eles iriam fazer alguma coisa, mas que o certo foi esse mesmo. Então a gente fez esse boletim de ocorrência, depois eu não tive mais contato com esse garoto, eu nunca mais conversei com ele, eu pedi pra trocar de sala novamente, eu não queria olhar na cara dele, porque eu achei isso muita imaturidade. E resumindo, um amigo dele que falou tudo isso, continuou conversando comigo e pedindo pra ficar comigo, e no começo eu meio que fiquei com ele só pra implicar com o meu ex-namorado, sabe? Mostrar pro meu ex-namorado que, tipo, eu pego quem eu quiser. Mas aí, depois de um tempo, eu comecei a perceber que eu tava gostando do tal do garoto. E, enfim, hoje nós somos namorados, ele é o meu namorado. E ele foi uma pessoa muito bondosa comigo, porque ele poderia ter sido mais um cara que tivesse rido, curtido e sido fiel ao amigo dele, né? Não ter me contado o que tava rolando. Mas talvez ele enxergou, como ele diz, né? Que ele enxergava o meu valor e ficava com pena que meu amigo não conseguia ver o quão um relacionamento bom a gente poderia ter. E hoje é o relacionamento que a gente tem. Então, tomem muito cuidado com se envolverem com rapazinhos, né? E ter relação na casa deles. E se um dia alguém te ameaçar com uma foto, com um vídeo, com qualquer coisa que seja seu, em vez de você ficar com medo, vai lá e faz igual os meus pais. Denuncia, faz um boletim de ocorrência, conta pros pais dele. E aí, se quererem te culpar, você que mandou a foto, mas você que foi lá, não interessa. A foto é minha, o corpo é meu e aqui tá o boletim de ocorrência. Se ele der um passo pra fora da curva, eu processo ele, entendeu? Então esse é o caminho, e como eu fiz por esse caminho com o apoio dos meus pais, eu sempre influencio as meninas a terem essa atenção e não terem medo de fazer um boletim de ocorrência. O boletim de ocorrência é pra te resguardar, pra você não cair em coisas piores. Oi, My Cats, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe essa história que eu achei ela muito bacana quanto ao final, né, o enredo dela final. Primeiro, o apoio dos pais na vida dessa menina foi tudo. Quantas histórias eu trago aqui no canal onde as vítimas são abusadas, né, são estupradas, são desmerecidas, são agredidas, e para piorar, ou o pai e a mãe apoia ou não dá um tipo de suporte, na hora fala que vai ajudar e depois finge que nada disso aconteceu, não leva a pessoa para um tratamento psicológico. E eu sempre digo, né, pior do que um abuso é quando você conta para os seus pais sobre e os seus pais não te dão o apoio devido. Talvez esse trauma é pior até do que o abuso, né, porque é como se os pais validassem o que aconteceu na primeira instância. Então eu fiquei muito feliz que os pais ajudaram essa jovem. E segundo, o lance do boletim de ocorrência. Cara, isso é muito real, muito real. Tá com medo de alguma coisa? Tá te provocando demais? Tá fazendo alguma coisa? Eu fiz um boletim de ocorrência na época contra a síndica do meu condomínio, por abuso de poder, por homofobia aos meus amigos. Então, não tive medo de fazer um boletim, porque a próxima vez que ela fizesse qualquer coisa, eu processava. Fez alguma coisa comigo, me atacou, me agrediu, tá me difamando, e eu quero que aquilo pare, e a pessoa não para quando eu faço o pedido, eu vou lá e faço um boletim de ocorrência. É a forma de nós nos resguardarmos. E, gente, atualmente, boletim de ocorrência, você não precisa ir numa delegacia não, tá?
Hoje em dia é só você acessar o site do Gov ou você jogar no Google boletim de ocorrência, que vai aparecer às vezes a Polícia Federal, delegacias, o local onde você vai fazer esse boletim de ocorrência, e você faz o boletim ali na hora. Eles levam, se não me engano, de 1 a 3 dias para validarem o seu boletim e depois eles te respondem por e-mail se o boletim foi aceito ou se ele foi negado. Na maioria das vezes, pelo menos os que eu fiz, todos foram aceitos. Só de você ter esse documento oficial já é uma prova com data, horário, local e descrição do que você já vem acontecendo há um tempo, para que se isso se perdure, né? Se isso vem acontecer outras vezes, você conseguir usar isso ao seu favor como uma forma de se resguardar, tá bom? E se você também já teve que fazer um boletim de ocorrência, me manda sua história no historiascanaldepaula@gmail.com, me conta para quem você fez boletim de ocorrência, com quem você fez boletim de ocorrência, porque pode ser dos casos mais inusitados aos mais engraçados, aos mais terríveis e tenebrosos, que aqui no canal a gente conta de tudo. Deixe nos comentários o que você achou da atitude dessa menina e dos pais dessa menina. Curta, comenta, compartilha esse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.